Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, mais uma vez aqui com vocês para o resumão do que aconteceu no final de semana na Copa do Mundo, quarta etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Então vamos falar sobre o que aconteceu, quem venceu as provas, né? Como foi a corrida, XCC, XCO, e a participação dos brasileiros aí, que eu gostei bastante da participação deles. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com um amigo. Bora com nós, e vai começar aí mais um resumão do final de semana, do que aconteceu no final de semana do mountain bike brasileiro para vocês e mountain bike mundial também, né? Então roda a vinheta e bora com nós. Bom, vocês já estão acostumados, vamos começar com o XCC feminino, né? Ladies First, aqui sempre tem preferência. A gente inclusive transmitiu aí no Twitch TV. Quem não tá por dentro aí da transmissão, né? A gente já falou sobre a transmissão aqui, ó. Você paga uma mensalidade para poder assistir, né? Está sendo transmitido pela Global Cycling Network, que é do grupo Warner Discovery, né? A Discovery comprou a Warner e a Warner comprou a Global Cycling Network. Enfim, não sei como foi muito bem aí o processo de fusão, né? Mas é um grupo inteiro, né? Então a Global Cycling Network está transmitindo para o Brasil através do aplicativo de streams. É como se fosse um Netflix, você vai lá, escolhe o que você quer ver, inclusive Tour de France, Giro de Itália, enfim, tudo é isso aí na Global Cycling Network Plus no aplicativo. Como eu já falei, explicamos tudo nesse vídeo que está no card aqui em cima, tá? Então a gente está retransmitindo pelo Twitch TV, link está aqui na descrição do Twitch TV do Bora. Se você quiser assistir, você vai assistir aí na televisão, enfim, só basta aí esperar o início da transmissão e acompanhar com nós aí pelo chat e etc, beleza? Então bora pro XCC feminino, que teve sprint na final aí, que sprint sensacional. Bom, antes de falar alguma coisa aqui, eu acho que eu vou começar a separar os vídeos, né? A gente faz o XCC na sexta, eu posto o XCC na sexta de noite, né? Já que é pela manhã, e na segunda ou no domingo à noite a gente posta isso aí, o XCO, tá? Não sei se vocês vão gostar desse formato, mas comenta aí o que vocês acham disso, que aí a gente faz a divisão ao invés de fazer um vídeo um pouco maior aí, como é o resumão, tá? Na segunda-feira. Então bora lá. Antes eu queria abrir um parênteses para Pucke Pietersen, né? A garota, que é sub-23, né? Ela tem apenas 21 anos, poderia estar correndo a sub-23, mas está correndo a elite feminina e está aterrorizando toda a elite feminina, porque a menina tá andando muito, né? Para vocês terem ideia, o pelotão foi homogêneo até o final, né? Elas foram ali se revezando entre 6, 10 meninas, né? Pauline Prevot, Pucke Pietersen, Alessandra Keller, elas fizeram um revezamento de liderança ali, quem puxar, mas o pelotão se manteve, né? Ela foi até o fim. Então, no final ali, na última ou penúltima volta, que houve um desgarramento da Laura Stiger junto com a Pucke Pietersen, né? E ao final a Laura tentou bater duas vezes, enfim, e a Pucke respondeu. E ao final a Pucke Pietersen, eu sinceramente na narração lá, quando eu tava narrando, eu achei que a Pucke Pietersen tinha levado, né? Só que a Laura Stiger foi sensacional e no photo finish ali venceu a Pucke Pietersen, venceu o short track em Val di Sole, na Itália, né? Então foi um XCC bem interessante de se assistir, né? XCC geralmente é interessante de se assistir porque é uma corrida rápida, né? Não tem tanta enrolação, né? A gente vai ali vendo desenrolar das meninas e vai sentindo quem tem força, quem tem perna para ir até o final, para dar a pancada final e vencer, né? Então essa menina foi realmente a Laura Stiger, né? Eu sinceramente pensei que a Pucke ia vencer, só que a Laura, em momento nenhum, a Laura tomou, mais uma vez falando, né? Em um momento nenhum a Laura Stiger tomou a frente e liderou. A estratégia dela é ficar na roda ali, eliminar as fugas,
né? Ou então acompanhar as fugas e ao final dar o resto de gás que sobrou e vencer a prova. Então já uma estratégia bem boa, né, que da Laura Stiga, né? Tanto é que resultou na vitória dela no short track, né? Mas ficou bem pouco aí para Puck Pietersen, repito. Essa menina é um fenômeno, né? Então, tanto é um fenômeno que a gente vai falar do XCO dela agora. Brasileiras, não tivemos brasileiras correndo XCC, tá? A Raíssa voltou para o Brasil, né? Ela já passou acho que três etapas, né? As 3 primeiras etapas aí da Copa do Mundo em imersão na Copa do Mundo, evoluiu bastante seu mountain bike, né? Gostaríamos, eu acho que é um consenso que todo mundo gostaria que a Raíssa permanecesse lá para continuar evoluindo e quem sabe ali brigar para um pódio ali, brigar um top 10, porque a Raíssa sim tem capacidade para isso, né? Só que isso é questão muito financeira também, é patrocinador e etc. Então a Raíssa voltou para o Brasil, tá? Quem estava por lá, né, representando a elite feminina, foi a Marcela Lima. Só que a Marcela não tem pontuação suficiente para correr o XCC e também não foi convidada, tá? Então já falo da Marcela no XCO. Então vamos pro pódio, como eu falei, as meninas vieram o tempo todo ali juntas, né? Então só no finalzinho ali a Laura e a Puck Pietersen desgarraram com um tempo um pouquinho delas ali, né? Em relação à terceira colocada. Então Laura Stiga primeiro, Puck Pietersen segundo, Pauline Prevot terceiro, Alessandra Keller quarto e Jenny Rissveds, a quinta sueca, quinta colocada aí, top 5 para vocês do short track feminino. Tá? No short track masculino, vamos falar agora do que aconteceu, porque mais uma vez, né, tá dando o líder do campeonato. O Lukas Schussbauer tá pontuando bem e continua líder, e a especialidade dele continua sendo o short track, apesar da evolução dele no XCO. Vamos falar agora do XCC masculino, bora. Tá difícil bater o Lukas Schussbauer no short track, né? Já vem aí acumulando vitórias no short track e é muito forte, né? O Lukas Schussbauer que vem de velódromo, né? Vem daquela competição que fica girando ali, fazendo força. Então ele tem muita força, muita potência, né? E o short track é isso, né? É descarregar aquela potência ali. Então tá muito difícil para os outros atletas aí vencer o Lukas Schussbauer, porque o short track é um tiro curto, né? E precisa de potência. Então as duas coisas que o Lukas Schussbauer tem muito bem. O alemão tem uma potência forte e por ser curto ele consegue manter essa potência, né? Então chegou a ser ameaçado? Acredito que não, porque ele ficou ali, o Nino Schurter foi para frente, mas sabemos que não é a prova do Nino, né? O Nino precisa de uma corrida um pouco mais longa para colocar suas habilidades à mostra, né? E o short track tem isso justamente o contrário, né? O short track não tem tanta técnica assim, rara essas pistas que tem alguma coisa técnica aí de short track e é muito curto, então o Nino não se sai muito bem nesse tipo de corrida, né? Mas tentou ali fazer a frente, liderou certo momento. O Alan Hartley também é um cara muito regular, né? Tanto para o short track como para o XCO, né? Então o Alan Hartley também está muito bem aí no início do campeonato, está muito bem pontuando também, então chegou ali a ameaçar o Lukas Schussbauer. O Duval também está com excelente, né? O francês está com excelente regularidade aí de início de temporada, né? Então chegou ali também a ameaçar, mas nada que ameaçasse realmente a vitória do Lukas Schussbauer, que ao final desgarrou e venceu tranquilamente o short track masculino. Então Alan Hartley, como eu falei, bem regular, segundo colocado. Terceiro para o Duval também, um atleta que vem com uma regularidade boa. Quarta posição para o Pierre de Froment. O Pierre de Froment anda bem, né? Ele anda bem, só que ele geralmente afoga, né? Como é o short track, ele aí se manteve ali, ele tá moldando a estratégia dele, se manteve e conseguiu aí uma quarta colocação bem interessante para o Pierre de Froment. O belga Pierre de Froment aí, quarto colocado para ele, tá? Na quinta posição, o também belga, Jens Schuurmans, né? Jens Schuurmans também que já teve uma boa participação na prova passada, né? Na terceira etapa ele já teve uma participação interessante e agora também repetiu no short track aí a sua participação interessante também em Val di Sole, na Itália, ocupando a quinta posição.
Avancini, vamos falar um pouquinho do Avancini, porque eu tenho abre aspas para o Avancini, o que ele falou foi bem interessante, então vou trazer para vocês também, beleza? Na minha concepção, o Avancini fez uma corrida interessante, ele brigou ali, certo? A gente viu o Avancini em certos momentos disputando ali no P10, enfim, P20, ele estava muito bem, estava entre os 20 colocados, né? Só que como ele mesmo falou, que eu já vou abrir a aspa, né? Ele se enroscou ali na última volta e acabou ficando na 29ª posição. Então estamos recuperando o nosso Avancini sim. A cada prova que passa a gente vê uma evolução aí. Lógico que a gente espera sempre mais do Avancini, né? A gente está acostumado a ver o Avancini brigar com o Nino Schurter lá na frente, né? Então já aconteceu isso quando o Avancini foi o número 1 do mundo aí por algum tempo, né? Então a cobrança em cima do Avancini é muito em relação a isso. Só que a vida de atleta não é fácil, então tiveram problemas e agora ele está conseguindo se recuperar. E vamos ver ainda esse ano sim um bom desempenho do Avancini, tenho certeza, tá? Então P29 para o Avancini e vou falar dos meninos da Sub-23, mas antes vamos abrir a aspa para o Henrique Avancini. Para o short track, o Henrique Avancini deu a seguinte declaração: me reconheci hoje correndo. Primeiro XCC com boas sensações nessa Copa do Mundo de 2023. Na última volta tive um enrosco travando a bike com outro atleta e perdi a chance de beliscar um top 20, P29. Então, como eu falei, o Avancini está se sentindo bem e estava disputando ali o P20, né? Ou seja, mas P20 não é bom, Luiz, não sei o que. Claro que é, gente. Enquanto temos 40 atletas, então se você fica colocado na metade, é muito boa posição, tá? E principalmente para quem está performando de volta, né? Tá se recuperando, né? Isso é bom para o cérebro, tá? Então, enfim, estamos acostumados a ver o Avancini lá na frente, sim, mas isso aí é uma evolução, um passo atrás do outro, senão a gente tropeça e vai cair, tá? Então calma que daqui a pouco teremos nosso Henrique Avancini de volta na cabeça. Vamos para o Sub-23, que tivemos mais um bom desempenho do Alex Malacarne e do Gustavo Xavier. Eu tô muito esperançoso, né, com esses dois meninos aí, tanto o Alex quanto o Gustavo, tá? Eles estão desempenhando um bom mountain bike no Sub-23, né? Para vocês terem uma ideia aí, P16 pro Alex, P21 pro Gustavo. Aí vão falar, mas tá muito longe e tal, não sei o que, não sei o que. Não, eles estão desempenhando bom. O Alex foi P6 já, gente. Então, calma, ele veio de um resfriado, ele teve um resfriado, então ele tá performando muito bem. P16 ele tá entre os 16 melhores do mundo ali, Sub-23, né? Então, Gustavo P21, a diferença deles de tempo de um pro outro foi coisa de segundos, 6 segundos, para você terem uma ideia de como eles estavam juntos, né? Um pelote junto. Então, uma arrancada, um 20 a mais aí fez uma diferença aí no tempo deles. Então, o Gustavo poderia estar melhor colocado, o Alex também, porque foi um pelotão junto, né? Então, eles desempenharam muito bem sim o papel que eles estão fazendo no Sub-23 e repito, esses meninos ainda vão dar alegria para nós, viu? Aguardem. Então, Sub-23 aí, masculino, brasileiro, não tivemos representantes aí no Sub-23 feminino, nem a Sabrina, nem a Gil participaram, tiveram em Valdesole, na Itália. Então os brasileiros são esses aí, e já falamos com eles, acrescentando a Marcela. Então bora pro XCO, né, que tivemos um novo recorde quebrado, né? Não cansamos de ver a história sendo escrita. Bora lá pro XCO. Bom, eu vou dar um resuminho aqui, não vai ser nenhum resumão do XCO feminino, né? Porque, como eu falei, a Puck Peterson é um fenômeno, né? A Puck Peterson ali, logo na primeira, segunda volta, ali, logo no início da prova, marretou e foi embora, né? E eu vou dar um detalhe interessante da prova da Puck Peterson, porque a Martina Berta, a segunda colocada, inclusive boa representação, né? Correndo em casa, a Martina é italiana e estamos em Valdesole, na Itália. Então tivemos uma representação aí italiana dentro de casa da Martina Berta, que foi a segunda colocada, né? A Puck Peterson em determinado momento estava tão tranquila, né, que ela escorregou e acabou desmontando da bike, né? Então, para vocês verem o nível de tranquilidade dela, ela, ao invés de pegar a bike e correr, né, como muitos atletas fazem quando tem esse tipo de problema de desmontar numa subida, né, ela simplesmente quis montar naquele lugar. Ela não conseguiu por 2 vezes.
né? Ela não conseguiu 2 vezes, mas ela tava com um gap tão grande que ela decidiu ficar tranquila e continuar ali seu pedal. E conseguiu depois montar e foi embora. E a Martina Berta só tirou 30 segundos disso aí. E a Puck Peterson ainda teve um gap gigantesco para a segunda colocada, né? Então foi uma prova da Puck Peterson muito tranquila, né? Não sofreu ameaças em momento algum. Segunda posição para a Martina Berta, como eu falei, representando, né? Já faz tempo que a gente não vê um mountain bike interessante da Martina Berta. E nesse final de semana representando a Itália dentro de casa. Representou muito bem o seu país aí e conseguiu a segunda colocação. Rebecca Henderson, né? A Rebecca Henderson, que é a Rebecca Donald, né? Que não sei porque ela mudou o nome, enfim, agora está sendo chamada de Rebecca Henderson, né? Apesar de que no Instagram continua a Rebecca McDonald, né? A Beck McDonald. Só que agora é Beck Henderson, mais um atleta voltando a performar bem, né? A Rebecca foi líder ano passado por 6 ou 7, eu não lembro quantos, mas venceu muitas provas a Rebecca, né? E depois caiu de produção, que se manteve esse ano, né? A performance dela não estava tão boa aí e voltou a performar bem aí, voltou a figurar no pódio, terceira posição para Beck, que eu não estou acostumado a chamar de Beck Henderson, né? Mas vou me acostumar aí. Beck Henderson, terceira posição australiana aí. E fechando o top 5, tivemos a Laura Stiger, vencedora do Short Track, né? E fazendo a dobradinha das austríacas ali, a também Sub-23 Mona Meteor, né? Da Cannondale Race Factory. Então, top 5 para vocês aí do XCO, bem divertido das meninas aí. Na parte de trás, na parte da frente realmente só deu a Puck Peterson. Então agora bora pro recorde do Nino Schurter, porque não bastou ser 34 vitórias em mundiais, né? Agora ele abre 2 vitórias para cima do Julien Absolon, com 35 vitórias em Copas do Mundo, deu Nino Schurter no CCO, e eu vou contar para vocês. Eu cheguei a comentar, né, na transmissão que estávamos fazendo pelo Twitch TV, repito, link do Twitch TV aqui na descrição, que a gente vai retransmitir quando tiver a opção aí de retransmissão, tá? Então, para quem não tem o Global Cycling Network, quer assistir a Copa do Mundo XCC e XCO, clica no link aí e acompanha nós lá no Twitch TV aí, que quando possível a gente refaz a transmissão, tá? Então, eu comentei isso na transmissão, dizendo que o Nino Schurter meio que mudou a estratégia dele, né? Antigamente ele ficava na roda do segundo, do terceiro ali, e a certo momento ele marretava, né? E agora não tá sendo assim, ele tá marretando o tempo todo, ele tá puxando um pelote, ele tá indo lá na frente, ele tá marretando, então tá sendo um Nino Schurter um pouco diferente aí nessas últimas corridas, né? Então tivemos um desgarramento logo na primeira volta, né? Tivemos o start loop com todo mundo passando junto, e assim, logo na primeira volta, desgarrou 4 atletas. Foram eles Nino Schurter, Alan Hartley, Samuel Gaze e o Lukas Schussbauer, né? Inclusive o Lukas Schussbauer, como eu falei no XCC, ele é um cara de potência, então ele estava ali tentando desgarrar também. A vitória, ele sempre afoga no XCO, né? Só que ele está evoluindo bem no XCO. Então a vitória do Lukas Schussbauer tá chegando, mas ainda não foi dessa vez, né? Então os 4 desgarraram e ficaram ali por um tempo ali até a 4ª volta, né? Na 4ª volta o Nino deu uma pancada que só quem acompanhou foi o Alan Hartley. Então eles desgarraram e os outros 2 foram afogando. Para vocês terem ideia, né, o Schussbauer acabou em 9ª ou 10ª posição e o Samuel Gaze 47º. O Samuel Gaze aí venceu o afogamento do dia, foi para o Sam Gaze. Na 4ª volta ele estava lá em 4ª, 3ª posição e acabou em 47º aí, venceu o afogamento do dia aí o Sam Gaze, né? Então o Alan Hartley e o Nino ficaram na disputa ali. O Alan eliminou bem sim as investidas do Nino, né? Só que o Nino ficou naquela, deixava o Alan ir, ficava atrás, enfim. Enquanto isso, no grupo de trás, no pelote de trás, né, que Lukas Schussbauer ficou ali por um determinado tempo, vieram o Flukiger e o Vlad Daskalo. Grande corrida desses dois, gente. Você não tem noção do quanto o Flukiger remou lá de trás para chegar onde chegou, que eu já comento. E o Vlad Daskalo também. O Vlad Daskalo que agora
tá correndo com a camisa de campeão europeu, né? O Vlad, que não venceu ainda uma Copa do Mundo, mas se tornou campeão europeu aí e agora veste a camisa de campeão continental. Faltando 2 voltas para o final, o Nino deu uma pancada na qual o Alan não conseguiu ir atrás. E aí, quando o Alan ficou sozinho, ele foi começando a afogar. O Nino foi começando a abrir 30, 40 segundos do Alan e o Alan foi ficando para trás e foi ficando afogado mesmo. Tanto é que o Flukiger passou por ele só sem o menor problema, né? O Flukiger chegou no Alan, ficou ali no Alan Hartley por alguns momentos, nem foi uma volta, não deu nem uma volta e depois foi embora na tentativa de pegar o Nino. Só que o gap do Nino já tinha 40 segundos aí de gap, então não dava para chegar o suíço, o Matthias Flukiger no Nino. Então, primeiro para o Nino Schurter, mais uma vez falando, 35 vitórias em Copa do Mundo, vai demorar muito tempo para que alguém estabeleça esse recorde que o Nino está fazendo, né? Ainda temos muito na temporada aí para o Nino aumentar esse número. Segundo, para o Matthias Flukiger, repito, grande corrida do Matthias Flukiger. Eu gostava bastante de Flukiger, né? Até aquela história do doping que não me convenceu ele ser absolvido, tá? Alguém aí pode falar, ah, mas ele foi absolvido e etc. Não me convenceu, não gosto mais do Flukiger, gostava bastante, mas não, agora não tenho essa aversão dele. Esse negócio de doping aí não foi esclarecido e não, enfim. Flukiger segundo colocado, terceiro colocado Vlad Daskalu, grande corrida também, assim como o Flukiger. Não é porque eu não gosto do Flukiger que eu vou falar mal do Flukiger, né? Simplesmente eu não gosto do que aconteceu e etc. Então, assim como o Flukiger, grande corrida do Vlad Daskalu, chegando em terceiro colocado e revivendo o Vlad, né? O Vlad vinha ano passado de sempre top 5, né? E esse ano não estávamos vendo o Vlad Daskalu na frente. Não sei se foi estratégia dele para vencer o campeonato continental. Após a prova que ele venceu lá, o campeonato europeu, né? Essa foi a primeira prova da Copa do Mundo e temos de volta o Vlad Daskalu em top 5. O romeno, agora que não leva mais aquela camisa da Romênia, leva do Continental, chegou na terceira posição. Então vamos ver nas próximas etapas aí se o Vlad Daskalu mantém a boa performance. Completando aí o top 5, Joshua Dubal, que também passou pelo Alan Hartley, né? O Alan Hartley afogou de uma forma que perdeu aí, foi de segundo para quinta posição, né? E se tivesse mais uma volta, não sei se o Alan não perderia essa quinta posição, tá? Então, Joshua Dubal em quarta colocação e finalizando o top 5 aí, o Alan Hartley aí, o sul-africano, conseguiu chegar na quinta posição nesse histórico final de semana em Val di Sole, na qual o Nino Schurter bate mais um recorde que era dele mesmo, de 34 para 35 vitórias em Copa do Mundo. Bora falar dos brasileiros agora. A Marcelinha aí foi eliminada logo na segunda ou terceira volta, né? Não tô bem recordado aí, mas ela foi eliminada aí pelos 80% na segunda ou terceira volta. Então, P66 para Marcela no XCO, né? Então não foi uma corrida que a própria Marcela esperava. Então P66 para Marcelinha, nossa representante brasileira aí no XCO feminino. Vamos primeiro falar do Sub-23, que daqui a pouco eu falo do Henrique Avancini e do Ulan Galenski, que já falo. Mais uma grande corrida dos dois, tá? Da dupla brasileira do Sub-23 aí, da dupla brasileira Specialized, né? Porque um corre pela Trint Specialized estrangeira e o outro é Specialized Brasil, Gustavo Xavier. Grande corrida do Alex Malacarne, mais uma vez fez P16, né? 16ª colocação para o Alex Malacarne, mais uma grande corrida, sempre ali no top 20. E o Gustavo Xavier quase repete a posição também, assim como o Alex Malacarne. O Gustavo fez o XCC 21º, mas no XCO fez 23º. Então, grande corrida aí dos dois atletas que continuam evoluindo. Vamos ver aí a evolução desses dois aí. Vamos continuar acompanhando, porque eles estão mandando bem demais no Sub-23 aí nas Copas do Mundo. E uma coisa interessante que eu vou falar desses dois aí, a gente falou da Raíssa, né? Que a Raíssa fez a remessão na Europa, e eu acho super importante isso. E os dois estão lá na Europa desde a primeira etapa da Copa do Mundo, tá? Tanto o Gustavo quanto o Alex. Então isso é muito importante para os dois. O Henrique Avancini fez isso
por muito tempo, né? A gente não via o Henrique aqui dentro, né? Eu participava de uma prova ou outra, mas permanecia lá fora. Então isso é muito importante para o mountain bike do Alex e do Gustavo, né? Então vamos ver aí que esses meninos ainda vão dar muito o que falar. Então bora falar da corrida do Avancini e do Lan, porque foi bom demais ver os dois correndo. Eu aprendi a ver a corrida de uma forma diferente depois que o Zé Gabriel me falou a seguinte frase: cara, lá atrás é outra corrida, a gente não consegue ter uma certa liberdade, vamos dizer assim. Então, depois que o Zé me falou isso, eu passei a acompanhar mais o pelotão final, né? Aquele pelotão que vem atrás. E realmente é outra corrida, porque se um cara escorrega, o outro se prejudica atrás dele e faz aquele tráfego, aquele trânsito, né? E lá na frente não, lá na frente é mais fluido, né? Então o cara gasta bem mais energia lá atrás para poder escalar um pelotão, né? Então o Avancini já vem há algum tempo largando lá atrás, né? Então isso vai ser um diferencial. No dia que o Avancini conseguir acertar o XCC e largar bem, pelo menos aí na primeira ou na segunda fila, né, a gente vai ver um XCO diferente do Avancini. Aguardem. Não só do Avancini, tá, gente? Eu acho que é importante também. O Zé tem pontuação para fazer o XCC, né? Então eu acho importante também o Zé começar a ir lá para fora, começar nessa imersão europeia também, para que ele possa ter umas corridas bem. Então, no momento que esses atletas fizerem um XCC bem, né, para poder largar bem também no XCO, a corrida deles vai ser outra no XCO, né? Então, como o próprio Avancini falou, largada caótica. Lógico, ele tá lá atrás, sempre uma largada caótica ali, embananamentos, os caras se pegam, se bate guidão e cai, enfim, e acaba prejudicando os outros, né? Então, largada caótica, mas muito boa corrida do Avancini. Ele vem progredindo ali, ó, passo a passo. A gente viu o Avancini P20, né? A gente viu o Avancini P21, a gente viu o Avancini cair para P29 e voltar a escalar, né? Voltar à 22ª posição, voltar à 21ª, né? É a mesma coisa para o Lan. O Lan teve também uma largada caótica, não participa do XCC, larga lá atrás, né? São 100 atletas no XCO, gente. É muita gente. Então o Lan chegou a figurar aí na posição 33, né? Então muito boa a corrida do Lan, né? Ele mesmo falou, né, para primeira vez que eu consigo ficar entre os 40 melhores atletas do mundo, né? Então, grande corrida do Lan. Ele está satisfeito, né? E nós também. Então, o Avancini estava ali P22, P23, só que na última volta, literalmente no último trecho, ele teve um problema mecânico que a gente não sabe o que foi. Só foi falado isso, problema mecânico. E acabou finalizando na 29ª posição, né? Poderia ser melhor, mas como ele mesmo falou, né, daqui pra frente é só pra frente. Então bora lá, que eu tô muito animado com essa volta do Avancini aí a performar bem, e também do Langalinski, né? Sempre muito bom ver os brasileiros performando bem, né? E tá faltando, eu acho que tá faltando o Zé aí nesse meio. Dar o Zé aí pra Europa aí, vamos falar pra ele, vamos incentivar, porque o Zé tá voando aqui dentro do Brasil. Então tá faltando o Zé performar bem também lá fora, e eu tenho certeza que quando ele for, ele vai performar. Então é isso, P29 para o Avancini e P40 para o Langalenski. Muito de parabéns a todos os atletas brasileiros que representaram muito bem nosso país, beleza? Então é isso, povo, resumão para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha aí, comenta também sobre aquele lance de querer que eu faça o vídeo na sexta, logo depois do XCC, e no domingo, logo após o XCO também podemos fazer desse jeito, beleza? Não se esqueça de comentar e também de compartilhar com o amigo. Até a próxima, quem é de bora. Tchau, povo!